Bom, vamos continuar então. Notação covariante, mais revisão de teoria da relatividade. Na última aula eu falei, né, que a gente teria algumas convenções para fazer, só que eu não falei disso na última aula para não encher mais de informação, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os tensores, né? Mas antes de falar sobre os tensores, eu preciso falar das convenções, né, que a gente adota quando a gente fala de notação covariante. Então, vamos lá. Notação covariante possui algumas convenções. A primeira convenção, né, é que a gente tem a convenção da soma de Einstein. É provável que a maioria já tenha ouvido falar, né, ou então alguns não, mas muita gente confunde isso aqui, né? Ainda mais se você estiver pegando agora, é um pouco confuso. Soma de Einstein. Vamos lá. O que é a convenção da soma de Einstein? A soma de Einstein é o seguinte: toda vez que a gente tem um somatório, por exemplo, de μ indo de 0 a 3, poderia ser só sobre μ ou de μ indo de 0 a n, tá? Vamos supor, del μ, v μ. Isso aqui, a partir de agora, vai ser definido simplesmente como del μ, v μ, tá? Não vai mais ter o símbolo de somatório. Como que eu sei quando é soma de Einstein ou não? Sempre que tiver índices repetidos, em cima e embaixo, tá? Tem que ser em cima e embaixo. Isso aqui não é uma soma, né? Então eu poderia colocar aqui, ó. Não é uma soma se eu tiver, por exemplo, um Vμ e um Wμ. Isso aqui não é soma de Einstein. Soma de Einstein tem que ser índice igual, em cima e embaixo. Não pode ser os dois embaixo ou os dois em cima, né? E a soma vai ser sempre em índices que se repetem. Se eu tiver então aqui, por exemplo, um T alfa, o alfa não está somando em nada. Quem está somando a soma só é sobre μ, né? Porque o alfa não tem outro índice, né? Se eu tivesse aqui um B alfa, aí sim a soma estaria em alfa também, tá? Mas não é o caso aqui. Então, soma de Einstein sempre que eu tenho índices repetidos em cima e embaixo, tá bom? Então, a gente vai começar a não usar mais o símbolo de somatório, porque como vai aparecer toda hora, então vai ficar uma loucura. Outra convenção é a do vetor gradiente, né? No caso, esse cara aqui. Sempre que eu tenho esse cara aplicado a uma função f, por exemplo, eu já estou pegando o caso quadridimensional, que você poderia colocar 3 dimensões. O que é isso? Isso aqui é tomar a derivada da função, né? Derivada parcial da função em relação a cada uma das coordenadas, né? E eu já vou explicar depois o porquê do índice em cima e índice embaixo. Não vou explicar agora, mais tarde a gente vai entender o porquê do índice em cima ou do índice embaixo, tá? Não se preocupem com isso. Então, o gradiente a gente vai simplesmente passar a chamar agora desse jeito aqui, ó. Del μ f. E isso é muito engraçado nessa notação, porque sempre que tem índice em cima no denominador, é índice embaixo no numerador, né? Sempre que esse cara aqui aparece um xμ com índice em cima, a gente representa ele aqui no del com índice embaixo. Se eu tiver derrom de f, derrom de x com índice embaixo no denominador, esse cara é representado com índice em cima no numerador, tá? Então isso é até meio engraçado, né? Porque é ao contrário, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma outra convenção, ou era só essas duas. Soma de Einstein e... a outra, na verdade, eu já falei na aula passada, né? Que é os vetores covariantes e contravariantes. Então, que os vetores contravariantes são representados com o índice em cima. Então, no geral, é mais essas duas convenções mesmo, né? Soma de Einstein, sempre que eu tenho dois índices repetindo
em cima e embaixo, e a convenção aqui, né, mais uma notação do vetor gradiente, né? A gente vai representar agora ele como sendo esses dois caras aqui, dependendo de como está o índice. E só lembrar dessa correspondência aqui que tem, né? Se o índice está em cima, aqui ele é índice embaixo, se o índice está embaixo, aqui ele é índice em cima. Então, dado isso, deixa eu separar aqui, a gente pode falar dos tensores, né? Tensores. Muita gente, né, tem a visão de que tensor é um negócio, um bicho de sete cabeças, é um negócio muito difícil. Mas, cara, uma coisa que eu falo, né, tensor vem só para ajudar. Tensor vem só para facilitar a nossa vida. Porque se você acha difícil uma conta com tensor, tenta fazer sem. Não sai, não sai nada. Então, bom, vamos lá. Eu vou definir tensor primeiro em palavras, né? Tensor é um operador multilinear que contém informações físicas. Tensor é um operador multilinear que contém informações físicas, né? Obviamente no caso da física. O que significa multilinear? Bom, vamos lá. Vamos pegar o caso do vetor. O que é um vetor? Bom, um vetor, a gente até viu na aula passada, né, a lei de transformação dele, ele é um cara que pode ser representado com um índice, né, por exemplo, Vmi, pertence a um certo espaço vetorial aqui, que eu não estrategicamente vou chamar de V, mas obviamente esse V não é esse V, pertence a um espaço vetorial sobre um corpo, pode ser o corpo dos reais, cheio desses formalismo matemático, né? Assim, você pode ver isso aqui o tanto abstrato quanto você queira, né? Mas indo direto ao ponto, eu posso pegar um vetor, no geral, e como, por exemplo, o vetor gradiente, né? O vetor gradiente, o que o vetor gradiente faz quando ele atua numa função? Né? Eu já vou usar nossa nova notação. Del mi f. O que esse cara faz? Eu vou pegar o caso, na verdade, de 3 dimensões. Esquece o tempo agora, tá? Isso aqui é derivada da função, de uma dada função, com relação a cada uma das coordenadas, né? Com relação a cada uma das coordenadas. Isto é, df dx, df dy e df dz. Bom, o que o meu vetor gradiente faz é justamente pegar a variação da função em todas as direções e me dar um número real, né? Um número, vamos lá, A, que pertence aos reais. Então, eu pego um objeto, né? E calculo qual que é a variação dele, no caso da função, em todas as direções, né? No caso, isso é um vetor. E me dá um número real. Então, no fundo, o que esse cara faz é pegar um objeto aqui de um espaço vetorial e me levar para um número real. Isso é a atuação, né, do vetor gradiente numa função, por exemplo. O que um tensor faz? Um tensor, o vetor é um operador aqui linear, no caso. Por que o tensor é um operador multilinear? Ele pode fazer tanto isso, um tensor pode atuar em um vetor, né, no caso, num espaço vetorial, e me dar um outro vetor, que no caso é um covetor. Ele pode atuar em mais de um vetor. Ele pode atuar em 2 vetores, né? Me dá um número real. Por exemplo, um tensor, vamos lá. Como que eu vou definir? Eu vou definir a seguinte operação aqui. Um tensor, na prática, ele é um cara que tem 2 índices, tá? Uma coisa que eu quero deixar muito claro antes que eu comece a falar disso, e aí vocês não, né? Mas algumas pessoas, que eu já vi isso em alguns lugares, generalizem. Um tensor não é uma matriz. Já vi muita gente, mas eu vi lá
acho que o primeiro tensor que a gente vê naturalmente é o tensor de inércia, né? Nas matérias de mecânica. Ah, mas eu vi que o tensor de inércia ele é dado por uma matriz lá, IXX, né? YY, IZZ na coluna principal, e depois lá as componentes da massa distribuída. Então, um tensor, gente, pode ser representado por uma matriz. Você falar que um tensor, afirmar, generalizar que o tensor é uma matriz, é a mesma coisa que você falar que um vetor é uma setinha. Vetor não é uma setinha, vetor não é uma seta. A seta tá para representar o vetor quando a gente dá as coordenadas. No geral, eu não preciso de coordenada para falar de variedade, por exemplo. Então, um vetor pode ser representado por uma seta, assim como um tensor pode ser representado por uma matriz, né? Justo isso. Eu estou querendo deixar isso claro porque daqui a pouco eu vou entrar aqui nessa questão de representar tensores por matriz, né? E a atuação dele num vetor. Mas vamos lá. Eu vou definir a seguinte operação aqui. Eu vou pegar este meu operador multilinear, que é um tensor que tem dois índices, tá? T-mini. E eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou definir essa operação aqui, eu vou colocar aqui um vetor Vmi e um outro vetor Wni, tá? Vetores pertencentes a esse espaço vetorial Vi. E esse cara aqui, essa operação é simplesmente T-mini, Vmi, Wni, tá? Bom, olha só o que nós temos aqui. Olha para a soma de Einstein, para a convenção da soma de Einstein, e olha para esse cara. Eu tenho ali uma soma, né? Uma soma de índices. Eu tenho contração de índices, no caso, que a gente chama, né? Eu tenho os dois índices contraídos. O Mi está contraído com Mi e o Ni com Ni, né? Não tem vetor sobrando aqui não tem índice sobrando aqui de nenhum lado, né? São dois índices mudos, tanto Ni quanto Mi. Esse cara aqui, ele vai me dar, sei lá, um valor, por exemplo, que eu chamei A ali, vou chamar de C, que pertence aos reais, né? Então, olha só, a operação que ele fez foi justamente essa, né? Pegar um objeto aqui, que, como eu falei, V e W pertencem a um espaço vetorial. Então, no fundo, o que esse cara fez foi pegar um objeto do espaço vetorial e me dar um número real. É a mesma operação ali de cima, né? Quem que fez isso? O tensor. O tensor atuando nesses vetores, né? Na teoria da relatividade, a gente vai, pelo menos especial, a gente vai trabalhar não mais do que dois índices, tá? No máximo dois índices, com tensores só de dois índices a gente vai trabalhar, tá? Na geral, a gente vai trabalhar com um tensor de até, sei lá, 4 índices, né? O único tensor que a gente vai ver, que daqui a algumas aulas, que na verdade é uma densidade tensorial, eu estou enganado agora, não me lembro, mas eu vou me lembrar. É o símbolo de Levi-Civita, né? Que a gente vai ver daqui a algumas aulas para poder definir, para poder calcular o tensor eletromagnético. Mas ele está relacionado, no geral, com permutações e, enfim, a gente vai ver. Não é algo tão... É o único tensor que tem mais de dois índices, né? Que a gente vai ver. Que é aquele epsilon lá. Mas, enfim. Bom, da mesma maneira que um tensor, né, pode fazer isso, essa operação aqui, que é a mesma operação que o gradiente faz, eu posso pegar o mesmo tensor aqui, dado um espaço vetorial, colocar um vetor V Mi numa entrada e na outra entrada não colocar nada, né? Bom, então, da mesma forma, essa operação aqui fica T mini V Mi. Agora, olha só o Mi que está sendo somado, né? O Ni está sem par aqui, ele não está contraído com ninguém. O índice Ni é um índice livre, né? Enquanto o índice Mi é um índice mudo. Então, esse cara aqui, ele vai ser igual a um, sei lá, por exemplo, K com índice Ni. Ele vai ser um vetor, tá? No caso, um covetor, que é um cara que tem um índice só e esse cara aqui pertence ao espaço dual, né? Que é aquele Vzinho lá. Eu não vou entrar no mérito aqui, né, do que é o espaço dual, porque a gente não vai usar
tanto. Não vai usar tanto não, a gente nem vai falar, nem vai entrar a fundo nele, mas quem for estudar esse caso mais a fundo, né, vai se deparar com o espaço dual topológico, né. Então, bom, eu posso, por isso que ele é um operador multilinear. O multilinear significa isso, né? Eu posso tanto ter essa operação aqui, pegar um objeto do espaço vetorial e retornar ter um número real, né, de volta. Eu posso atuar num vetor e ter outro vetor. Eu posso, se eu tivesse V, se eu não tivesse nada aqui, eu tivesse um VNI, aqui ia dar um cara com um índice Mi embaixo, né? Então, por isso que a gente define, né, em palavras, o tensor como isso. Ele nada mais é do que um operador multilinear que contém informações físicas, né? Aqui, como eu dei só um exemplo, ele não contém informação física nenhuma, mas no geral, na relatividade, vão conter informações físicas, como é o caso do tensor métrico, da métrica de Minkowski, né, que para espaços planos. O único tensor, né, eu acho que o tensor que é crucial assim na relatividade especial é o tensor métrico, né? Dado que na relatividade geral a gente tem vários outros tensores, né, que é como é o tensor de Hit. Aqui, né, a gente também vai ter o tensor de energia-momento. Tem vários outros tensores, né? Tensor de Riemann. Então, bom, eu acho que no mais é isto. Claro. Bom, como eu falei, né, nos cursos de mecânica, a gente acaba vendo o tensor de inércia, né? Que é aquele I. Eu vou representar aqui por um I maiúsculo. Ele aparece em duas relações, né? A relação que eu vou representar aqui é para a gente calcular o momento angular. A gente calcula o momento angular, né, quando a gente fala da rotação de um corpo rígido, como sendo o tensor de inércia, que eu vou representar por esse I aqui, vezes ômega. Bom, se eu for usar a notação covariante para representar isso, como que seria? Bom, eu teria L Mi. Aí, o tensor é um cara com dois índices, né? Então, bom, aqui tem Mi, então esse cara aqui vai ser um cara Mi. Desculpa, vai ser um cara Mi. Não. Mi. Ni. Ômega. Ni, né? Justamente porque o Ni está sendo contraído aqui, tá bom? Só para a gente... como é que seria a representação do momento angular nesse caso? Seria desse jeito aí, né? Bom, a soma está em Ni, né? Dado isso, vamos falar da parte então das matrizes, que algumas pessoas confundem bastante. Eu espero deixar isso o mais claro possível e tentar ser breve também, né? Porque, cara, de verdade, tensor, como eu falei, só vem para simplificar. Se eu ficar enchendo vocês de informação, vai dificultar mais ainda. Então a questão é a seguinte, que para quem for estudar mais a fundo, é claro que vai ver muito mais coisa do que isso, né? Vai ver questão de antissimetria também, né? Isso a gente pode até falar, na verdade, depois. Tensor antissimétrico, porque vai ser necessário, na verdade, para a gente falar do tensor eletromagnético. Mas isso eu vou falar no momento posterior. Então, assim, eu vou tentar ser bem claro aqui com relação aos tensores, né? Só o necessário para a gente poder continuar em teoria clássica de campos, porque eu não sei se vocês lembram, esse aqui é um curso de teoria clássica de campos, parecendo de relatividade já, né? É que a gente precisa da relatividade especial para poder falar de teoria clássica de campos. Não dá para falar do tensor eletromagnético, das relações, né, quando a gente for pegar a equação, por exemplo, de Maxwell, obter as equações de Maxwell em termos do tensor eletromagnético, não tem como falar nada disso sem falar de relatividade, né? Então, bom, tá. Bom, como eu disse, um tensor aqui, um cara de dois índices, um T-mini, pode ser representado em termos de uma matriz. Eu tenho, por exemplo, linha e coluna, né? Mi e Ni. Então esse cara, na verdade, é uma componente, né? Esse cara aqui, ó, eu poderia representar por uma matriz, aqui, por exemplo, onde aqui eu tenho na diagonal, né? No caso, na diagonal eu tenho índices iguais. Por exemplo, quando o Mi for igual a Ni, eu vou chamar isso aqui de alfa, né? Alfa, alfa. Eu vou ter isso na diagonal principal, né? Por exemplo, ter beta, beta.
T gama gama, né? Como se fosse... No caso, eu vou colocar aqui já em termos da soma desse cara aqui, que seria o quê? T00, T01, né? Lembra que Mi e Ni vão de 0 a 1. T02, T03, que a gente tem T10, T11, T12, T13, T20, né? E, bom, por aí vai. Certo? A gente pode representar esse cara. Seria um 4x4 aqui, né? Da mesma forma que eu posso pegar... Olha só, isso aqui é uma analogia, tá, gente? Não levem ao pé da letra isso aqui que eu vou falar. Mas, a gente pode, por exemplo, pegar um vetor como esse cara aqui, Vmi, e falar que ele é um vetor, por exemplo, coluna, ou então um vetor linha, né? Que seria... Eu não vou nem colocar nada aqui, para não ocupar tempo. Mas que a atuação desse cara, nesse cara, possa ser representada, por exemplo, como uma multiplicação de matrizes. Isso é uma analogia, né? Igual eu falei, na próxima aula a gente vai entender melhor quando a gente for falar da métrica. Vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Da mesma forma que, por exemplo, se eu defino um vetor Wmi, vai? Vni, eu posso representar o Vni, né, como sendo... Vou representar o Wmi primeiro, como sendo uma matriz coluna. E multiplicado pela matriz linha, que é o Vni. E isso vai me dar um número, né? Isso vai me dar um número. Se eu colocar aqui, né, por exemplo, T Mi Ni. Né? Porque aí eu tenho os dois índices contraídos, eu posso multiplicar essas duas matrizes pela matriz T-Ni, né? A matriz do tensor, que isso vai me dar um número, isso vai me dar um número real, certo? Da mesma forma que se eu tivesse só, por exemplo, vou tirar o V daqui, se eu tivesse só T-Ni, V-Mi, eu teria um vetor linha multiplicado pelo tensor, que seria essa matriz maior, né? Da mesma forma, no caso aqui, eu fixaria, né, a linha, certo? E ia variando a coluna. Desculpa, eu vario a coluna e fixo a linha, né? Porque o Mi aqui está sendo a minha linha. Tá? Então, esse é um exemplo. Eu posso representar vetores, né, por matriz, como V0, V1, V2, V3. Eu posso representar tensores com matriz, como T00, T01, T02. Claro, né, quanto mais índices, mais componentes terão. Então, bom, o que eu queria que vocês entendessem mesmo é essa questão de como, da atuação de um tensor, né? Como que um tensor atua no vetor, como que um tensor opera, né? Quais são o que faz o tensor? Igual eu falei, ele pode fazer, dado que ele é um operador multilinear, ele pode fazer tanto que um vetor faz, no caso do vetor gradiente, ele pode me pegar um vetor e me tornar um outro vetor, que é de um outro espaço. Lembrando que o espaço dual é um espaço vetorial diferente do espaço vetorial V, tá? E bom, com isso daqui, entendendo que entendendo a soma de Einstein, tá? Que a gente não vai precisar mais ficar usando soma toda hora, a gente consegue prosseguir. Tudo que é tensor fica muito simples, porque basta você ter entendido a contração de índices, né? Quando tem soma, igual esse caso aqui também. Sempre que eu tiver um cara sobrando, igual esse caso, eu vou ter um vetor. Lembra que o vetor é um objeto que tem um índice, né? É um cara que tem um índice, um tensor é um cara que tem dois ou mais índices. Então, bom, eu acho que no geral é isso. Como eu falei, não vou ficar enchendo de formalismo matemático, porque senão a primeira experiência que alguém... Se você nunca teve uma experiência com tensor, essa está sendo a primeira, eu estou tentando facilitar o máximo possível. Se você já teve e não entendeu, provavelmente quando você foi ver, né, a primeira vez o que era um tensor, você teve um choque, você teve um trauma.
Porque o jeito que define esse tensor, né, é assim, só que o jeito que a galera mostra, ou que os livros mostram, talvez não seja a melhor maneira possível, porque é muito formalismo matemático, né? Sendo que os tensores vêm só para facilitar. Ainda mais se for um livro de matemática pura, então acaba que tem mais formalismo ainda, né? Bom, no vídeo de hoje era isso, basicamente. Passei as convenções, passei a atuação do tensor. A gente vai ver depois, na próxima aula, vamos falar da métrica do tensor métrico, ver que a métrica acaba induzindo um produto escalar, né? A gente pode definir por essa questão aqui, a gente pode definir por produto escalar, e por isso aqui também, por poder representar tensores e vetores por matriz, a gente pode definir um produto escalar, entre aspas, né? E a gente vai falar disso na próxima aula, beleza? Então, bom, espero ter realmente ajudado. Parece que tá um pouco desfocado, cara. Oh, meu Deus. Eu não sei se ficou assim a aula inteira ou não. Mas enfim, espero ter te ajudado e até a próxima aula então. Valeu, falou e fui!